Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica e Matemática, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bom, registrem a presença de vocês aí no chat para que vocês não percam o ponto de frequência, beleza? Gente, então vamos lá aos comentários sobre o primeiro quiz. O primeiro quiz foi sobre introdução à LaTeX, beleza? E aí vou tecer alguns comentários sobre aqui as perguntas, as respostas de vocês. Fala, Moisés. Professor, tem que colocar o nome ou tem que botar presente assim? Não, meu irmão, bota só presente, porque aí já fica registrado, o teu nome já aparece ali no chat para mim, tá bom? Beleza, obrigado. Beleza. Gente, vamos lá, vamos aqui, que já está de noitinho. Então é o seguinte, primeira pergunta foi, o código escrito na linguagem do LaTeX deve ser compilado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, o LaTeX não é uma linguagem de programação, como foi colocado para vocês lá no vídeo de aula, né? Mas quando você escreve um documento em LaTeX, ele precisa passar por um processo de compilação. Esse processo de compilação é justamente o processo em que aquele código que você escreveu é transformado num PDF, certo? Então, verdadeiro, ainda bem que todo mundo acertou, parabéns a todos, certo? Então, todos de parabéns. Segunda questão, com relação aos comandos do LaTeX, o que está entre chaves é obrigatório, o que está entre colchetes é opcional. Verdadeiro também, a maioria acertou, apenas 3 pessoas se confundiram. Gente, e aí vai uma dica. É um padrão em muitas linguagens de programação o uso desse padrão aí. Então, o que está entre chaves é obrigatório, os parâmetros que estão entre colchetes é opcional. Vocês vão ver isso muito na documentação das linguagens de programação, certo? Então, é comum, quando vocês começarem a estudar outras linguagens de programação, conhecer a documentação delas, ver que lá na documentação tem uma explicação e algumas coisas estão entre chaves e outras coisas estão entre colchetes. Então, pronto, tudo aquilo que tiver entre colchetes são parâmetros opcionais. Se liguem nisso, certo? Um dos grandes baratos da ciência da computação, em especial dessa área de programação, é que existem diversos padrões que são seguidos, não somente em linguagens de marcação, como é o LaTeX, né, que é uma linguagem de formatação, como em linguagem de programação também, certo? Aqui a próxima pergunta, também a maioria acertou. Para utilizar eu lembro que você falou lá na pré-aula lá sobre os colchetes, os parênteses lá bem, no momento lá do P, que aparece nas páginas, né, tamanho da folha 4, lá é entre colchetes. Isso, exatamente, porque são parâmetros opcionais, né? Você coloca ou não, né? Mas o que está dentro de chaves é parâmetro obrigatório, certo? Quando você não coloca parâmetros opcionais, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar o que é o default, certo? Mas aí são coisas que vocês vão estudando depois no LaTeX, tá certo? Eu acho que o que vocês conseguirem aprender para utilizar o LaTeX para construir as fórmulas da lógica proposicional, utilizando o ambiente matemático, pronto, já é o suficiente para vocês. Com o tempo, aí vocês vão aprimorando os estudos, continua a ler aquele livro, né? Aprenda LaTeX em 24 horas. O título daquele livro é enganador. A impressão que se tem é que em 24 horas você vai aprender LaTeX, né? Mas, na verdade, o que é que você tem que fazer? O ideal seria você separar 24 dias. Todo dia você lê um capítulo. Em 1 hora você lê aquele capítulo, faz as práticas e tal. Então, em 24 dias, né, você, de certa maneira, já vai aprender muita coisa. Beleza? Gente, vamos voltar para cá. Para utilizar o LaTeX, é necessário instalar os seguintes softwares. Resposta correta é a última, um compilador e um editor de códigos. Então, isso para você utilizar o LaTeX no seu computador, certo? Offline. Mas aí acontece o quê? Que muitas vezes, quando você vai utilizar um determinado pacote e ele não está instalado na sua máquina, vai acontecer aquele problema que foi me passado lá no grupo do WhatsApp. Aí você fica mandando instalar e fica só insistindo, certo? Uma alternativa a isso é utilizar o Overleaf, como por exemplo, que é um editor que eu conheço, que é um editor que você utiliza no navegador. Eu acho o Overleaf um pouco menos amigável do que o Text Studio. Eu acho o Text Studio mais amigável, tem mais botõezinhos para a gente recorrer a eles, né? Mas no Overleaf você não tem esse problema. Fala aí, Vitor. Professor, lá no Text Studio, estava aparecendo aquele negócio de instalar, e tinha lá uma caixinha embaixo, dizendo assim, não mostrar mais esse diálogo. Aí eu cliquei, aí não apareceu mais não.
Ah, cara, aí é um perigo, cara, porque de repente, quando você for usar um pacote que não esteja instalado, o teu Text Studio vai ficar dando erro de compilação, Mas certo? porque eu fui lá no Mictech, tem lá as Hum, atualizações, né? certo. E eu atualizei e Aí instalou deu certo, um né? bocado de pacote lá. Ah, Só então que, pronto. Essa é uma alternativa legal. Você atualizar os pacotes lá no Mictech, certo? Aí você se livra daquele dali, certo? Foi uma boa saída sua. Beleza. Tranquilo? aí Bom, gente, pronto, vamos adiante. fiz lá e não apareceu mais não. Ah, que bom. Então pronto, tranquilo. Só que aí, professor, não sei se é porque o meu texture é diferente do seu, se você tem Hum, alguma. Não aparece como é o. Quando vai fazer o Beamer, hum, Photographs, é? O comando que tem lá, o package. sei. Não aparece daquele jeito que aparece que você Ah, grava no vídeo. é porque vai ver que nessa nova versão do Text Studio já o pacote Beamer já vai estar instalado Talvez já esteja indo nativo. direto, né? Isso, exatamente. Certo? Mas não sei, eu não coloquei figura Mas não deu para certo testar. utilizar o Beamer numa boa? Não, eu não testei, eu só fui testar o cheat para ver como é que ficava. Eu não tentei colocar figura nem nada, não. Certo. Pronto, depois, para vocês, o Beamer não é muito interessante por enquanto, não. Tá bom? O principal para vocês é realmente fazer arquivos de texto normal, porque o Beamer é para fazer apresentações, certo? Mas depois vocês vão aprendendo, né? Vocês são jovens, vocês aprendem, beleza? Gente, vamos lá, continuando aqui, ó. No tipo de documento article, os seguintes itens devem aparecer, exceto, né, chapter, que é um tipo de item que só vai aparecer no tipo de documento book, certo? Então, essa perguntinha que tem o exceto costuma confundir a galera, né? E no Mas eu outro estou também, vendo né? aqui. É no Oi? book e no read. Como era o nome do outro? Read. Eu não lembro, ó, Lécio. Ai, peraí. Tem anotado aqui. Era book e report. Report. Pronto, massa. Eu só me lembro mesmo do book, né? Bom, vamos adiante. Ao apertar F5 no Text Studio, a seguinte ação será executada. Criar um novo documento não é... Gente, criar um novo documento no Text Studio, se não me engano, é Ctrl N, que é o padrão para muitos softwares, né? Então, quando você aperta Ctrl N em muitos softwares for Windows, geralmente você já cria um novo documento, certo? Compilação e visualização. Show de bola, a maioria acertou. Então, quando você aperta F5, você compila e visualiza lá dentro da telinha do Text Studio, certo? Você pode configurar o seu Text Studio para visualizar no Acrobat Reader, certo? Seria uma visualização maior e tal. Só que aí tem um porém. Quando você fizer isso e você compilar e visualizar, se você fizer alguma alteração e não fechar o documento que está aberto lá no Acrobat Reader, vai dar erro na hora de compilar. Ele vai acusar que o arquivo está aberto, ele não consegue compilar. Eu, particularmente, prefiro não utilizar essa opção. Eu fico visualizando lá no Text Studio mesmo, certo? Apesar de ser pequenininho e tal, às vezes é chato, você tem que dar um zoom, né? Mas, pelo menos não tem essa coisa de sempre lembrar de fechar o arquivo para compilar novamente. Como Beleza? é aí, professor? Não entendi o que você falou aí sobre o... É o seguinte, Vitor, você tem duas opções para visualizar um documento compilado no Text Studio. Uma é dentro do próprio Text Studio, certo? Esse é o padrão. Outra é você configurar para ele abrir um leitor de PDF externo, por exemplo, o Acrobat Reader. Só que é o seguinte, quando você habilita essa opção e você visualiza no Acrobat Reader, quando você for compilar novamente o seu arquivo, certo? Você tem que antes fechar esse arquivo que está aberto no Acrobat Reader, porque senão vai dar erro na hora de compilar. Ele vai dizer que o arquivo está aberto, aí não pode compilar, certo? Beleza? Então, sempre que você for utilizar essa opção de visualizar externamente, aí vai compilar novamente, fecha o Acrobat Reader, ou fecha só a janela do teu documento, lá no Acrobat Reader, certo? E aí executa a compilação, beleza? Mas Beleza, para entendi. editar esse trabalhinho todo, fica visualizando só no Text Studio mesmo, apesar do Uhum. inconveniente, que é pequenininho e tal, Hein, beleza? professor, ali Diga. ele não faz, quando a gente faz só normal, assim, sem colocar nenhum outro comando, ele não fica no canto esquerdo, né? O que a gente faz fica mais centralizado, né?
Isso, exatamente. Porque são alguns padrões que ele já utiliza, certo? Então, uma das coisas mais chatinhas no LaTeX são aquelas configurações iniciais, aqueles pacotes que você coloca no início e tal, os parâmetros de tamanho de página. Aí, o que é que eu recomendo? Se você vai sempre usar os mesmos parâmetros, né, você cria uma espécie de template, né, para não precisar, toda vez que for criar um documento no LaTeX, reescrever aqueles parâmetros iniciais que ficam no cabeçalho, certo? Inclusive, lá no sistema acadêmico, eu coloquei lá um arquivozinho zip, que é o template que vocês devem utilizar para fazer as listas de exercícios futuras, né? Aquelas listas de tarefa que vocês deverão me entregar futuramente. Não esse exercício que eu passei agora. Esse exercício que eu passei agora é só para vocês treinarem em casa, tá bom? Mas tem lá no sistema acadêmico um arquivozinho zipado, template para exercício, uma coisa assim. Quem estiver utilizando o Text Studio, é bom baixar esse arquivo, colocar lá na sua pastazinha e sempre utilizar ele quando for... Aí se acostumando logo, né? Isso, exatamente, garoto. Exatamente. Gente, o Beamer serve para criar apresentações, né? Eu utilizava muito o PowerPoint para criar apresentações, mas quando eu comecei a trabalhar com lógica matemática e matemática discreta, que eu precisava escrever muita fórmula, aí o Beamer me serviu como uma luva, certo? Eu acho muito mais prático escrever fórmulas matemáticas no LaTeX. E se eu vou fazer uma apresentação, eu vou utilizar o Beamer. Outra coisa, na maioria das apresentações de TCC do nosso curso, a turma também utiliza um template do Beamer, que já é um template praticamente padrão dentro do nosso curso, tá bom? Então, por isso que eu acho interessante vocês começarem a aprender a usar o LaTeX já no primeiro período, para quando forem avançando no curso, irem se familiarizando e irem descobrindo outros recursos, tá certo? Então, o Beamer, beleza, criar apresentações. Algumas pessoas se confundiram aqui, né? Criar tabelas não é o Beamer, tem lá um ambiente próprio para criar tabelas. Formatar documento tipo carta, também não tinha nada a ver, né? Beleza. Comandos e ambientes. Comandos, ambientes e pacotes são os 3 objetos básicos do LaTeX. Show de bola, todo mundo acertou, né? Então, dispensa comentários aqui. Professor, ambiente é a mesma coisa que corpo, né? Oi? Ambiente é a mesma coisa que corpo? Foi isso que eu entendi. Não. Ah, sim. Por exemplo, nós temos um ambiente matemático, né? Então, toda vez que você vai escrever fórmulas, você precisa fazer o quê? Entrar no ambiente matemático, que é colocar aqueles 2 cifrões. 2 cifrões, é. Isso. E aí, tudo que você escrever ali vai estar dentro do ambiente matemático. Por exemplo, você também tem um ambiente de tabelas, né? Então, você bota begin, aí escreve lá o comando da tabela, que vai ficar entre chaves, e o Text Studio já coloca o end, acho que é tabling, né? O ambiente de tabela. Então, tudo aquilo que você escrever dentro desse begin, desse end, vai configurar dentro de uma tabela, certo? Então, esses são elas são de ambiente, né? Os pacotes são aqueles recursos que você instala. Por exemplo, você vai escrever uma fórmula da lógica proposicional, você vai escrever uma demonstração utilizando dedução natural, que é um assunto que a gente vai ver no futuro. Então, existe um pacote próprio do LaTeX, que é o FIT, se não me engano é FIT, que ele já esquematiza, né, os recursos gráficos e tudo para você escrever sua demonstração. Com o tempo, vocês vão aprendendo isso. Deixa a gente chegar nesse assunto da lógica, que aí vocês vão entender melhor. Outro exemplo, lá em matemática discreta, vocês vão começar a estudar um negócio chamado grafos. Então, existe um pacote próprio para você construir grafos no LaTeX. Existe um pacote próprio para você construir gráficos, né? Gráficos de barra, gráficos de linha. Então, existem muitos recursos no LaTeX, certo? Alguns são um tanto trabalhosos, é preciso você ler a documentação, entender a documentação bem direitinho, mas está tudo disponível na internet, né? Boa parte é em inglês, mas é bom que vocês treinem o inglês de vocês. Gente, vamos avançar aqui, ó. Caracteriza um ambiente em LaTeX, né? Ó, essa estrutura, begin, nome do ambiente, e end, nome do ambiente, certo? Essa primeira parte aqui é um dos parâmetros que você coloca lá no início, né? Dos preâmbulos, né? Exatamente. Esse use package também é utilizado lá nos preâmbulos, né?
E aqui estava errado porque tem só o begin, não tem o end. O correto mesmo é essa última aqui, a maioria acertou. Parabéns. Qual das alternativas gera a fórmula da imagem? Então, tinha lá uma imagem... Essa aí eu troquei, pessoal. Ah. O Ed é o outro, é o V de cabeça para baixo, não é? Isso. Aí eu troquei os dois. O Ed é o conectivo da conjunção que a gente vai estudar em breve, certo? E o V que era o certo. Só foi isso que eu troquei, acho que foi só isso. Mas não se preocupa não, que com o tempo vocês vão se acostumando com esses comandos e vocês vão ver como vocês vão escrever fórmulas assim com uma facilidade danada, né? Dá para fazer isso no Word? Dá, só que aí você usa mouse, aí tem que ficar clicando, clica aqui, clica acolá, não sei o quê. E, ao meu ver, dá um trabalho danado. Então, se você já começa a conhecer os comandos e vai só escrevendo no teclado, para mim é muito mais prático, certo? No início, existe uma curva de aprendizado, lógico que é evidente, né? Vocês vão ter que aprender esses comandos, memorizar e tal, mas depois, meu irmão, depois que tu aprende, é correr pro abraço, beleza? Então, a última alternativa era essa daqui, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Cifrão e cifrão. Então, aqui nós estamos o quê? Utilizando o ambiente matemático. Barra phi, barra psi, barra vi, barra xi. Então, são comandos. E esses comandos, eles vão ou escrever algum caractere lá no LaTeX, ou, por exemplo, ele pode colocar uma letra num formato bacana, como esse maths, né? Certo? Gustavo, é mais demorado, a meu ver, mais demorado ficar clicando, né? Mas depois que você se acostumar a escrever os comandos, aí é beleza, né? Vá por mim, acredite em mim, certo? Beleza? Gente, e por fim, né, a última pergunta que a gente tinha aqui, qual das alternativas gera uma fórmula também? A maioria acertou, beleza, né? Então aqui mais comandos. Esses comandos que têm esses nomes de letras gregas, nós vamos utilizar muito ao longo do nosso curso, certo? Ao longo da nossa disciplina. Fiz um teste. Oi? Aí eu fiz um teste, né? Com a letra grega. Aí eu coloquei, será que se eu colocar a primeira letra maiúscula, vai a letra maiúscula? Eu coloquei com delta. Aí eu coloquei o D maiúsculo, foi o delta maiúsculo. Isso, eu exatamente. não sei se é assim mesmo, Não, é isso mesmo, cara. Existem algumas variações, tá bom? Existem algumas variações que você colocando com letra maiúscula ou minúscula, beleza? Tem umas variações também de phi, porque uma coisa é você escrever barra phi, PHI, outra coisa é você escrever barra var phi. Ele vai gerar dois tipos de phi, que é uma letra grega diferente. Depois vocês vão testando isso aí, tá bom? Gente, eu vou parar aqui um pouco a apresentação para a gente ir para o próximo quiz. Fiquei satisfeitíssimo aqui com o resultado, né? Boa parte acertou. Estou vendo aqui que a média... Voltei, caiu energia aqui, perdi foi tudo agora. Não, mas depois tu vê a gravação e a participação aí do Vitor, Laércio, o cara muito participativo. Show de bola. Gente, ó, sempre que vocês quiserem participar da aula, não se intimidem. Levanta a mão, fala e tal, coloca teu comentário, né? Que isso enriquece muito a aula e fica menos chato também, que só o Hudson falando. Beleza? Então, fiquei satisfeito aqui com a distribuição de notas, né? Estou vendo aqui que a média foi entre 8,5 e 10, tá? A coisa está boa. Mas vamos aqui passar para o próximo quiz, né? Que era o quiz sobre introdução ao estudo da lógica. Agora, a parte filosófica da nossa disciplina. Ô, professor, não gostei desse segundo quiz, não, professor. Professor, isso aí não tem que debater, professor, que teve umas coisas aí que eu errei. Eu não sei, não. Acho que eu não sei ler, não, professor. Não é possível, não. Calma, professor, calma. Essas questões aqui tem mais de uma alternativa. Acabou comigo. Eu ia ter fechado um 8, aí na primeira eu marquei um a mais e na outra, que era mais alternativa, eu deixei essa era a minha primeira pergunta, professor. Essas questões que a gente, por exemplo, que tem duas opções certas e, tipo assim, a gente acabou marcando só uma certa, o senhor vai desconsiderar ela total ou vai pelo menos considerar meio para cada pessoa? Porque, tipo, querendo ou não, a pessoa aceita um pouquinho, não sei, né? Dependendo do seu método e tal. Não sei. Cara, depois eu vou analisar com carinho aí essas respostas de vocês mais detalhadamente, tá bom? Ô, professor, analisa aí, professor. Tô tão perto da média. Vou colocar um carinhozinho na minha análise, tá bom? Gente, ó, tô vendo aqui, né, que a distribuição foi mais um pouco diferente,
do quiz anterior, realmente eu estou vendo aqui que o desempenho de vocês, né, foi meio... como é que se diz? Não foi lá essas coisas. Meio ruim, não, na parada aí. Vamos lá. Mas vamos aqui aos comentários. Só errei mesmo a última. Só errei a última porque eu esqueci de marcar uma das caixinhas. Olha aí, cara. Depois eu vou ver essas questões que vocês marcaram somente algumas caixinhas e deixaram outras, e a gente vai fazer uma recontagem de pontos, tá bom? Vou ver com o professor, como é que fica esse negócio de eu ter que fazer de novo a segunda chamada? Como é que eu vou fazer? Edson, tu vai para a primeira bateria de segunda chamada, certo? Que vai acontecer lá pelo meio do semestre, certo? Tipo, eu tenho que anotar, tipo, colocar lá no site? Não, se preocupe não, porque é o seguinte, eu tenho uma planilha que eu vou registrando todas as notas de vocês. Aí, cada quiz é numerado, tem lá uma coluna, bonitinho e tal. E quando o aluno não faz o quiz, eu boto 0, certo? E aí, quando a gente for fazer a segunda chamada, eu vou comunicar a vocês quais são os alunos que vão fazer a segunda chamada e quais são os quizzes que estarão disponíveis na segunda chamada, certo? Então, vocês já fizeram o quiz número 1, que foi na primeira aula, aquele quiz surpresa, né? O quiz número 2, que foi o sobre LaTeX, e o quiz número 3, que é esse sobre introdução ao estudo da lógica. Fala aí, Iago. Então, né, o quiz da primeira aula eu não consegui fazer, porque, assim, eu cliquei no link que você mandou primeiro, aí como eu tava assistindo pelo celular, eu fechei, foi tudo e fui só pro link. Quando eu voltei pra aula, não tinha mais nada no chat. Tranquilo. Tu vai para a segunda chamada, certo? Que é como se você não tivesse feito. Aí eu queria saber, assim, o quiz que eu vou fazer é o resumo da primeira aula que a gente teve? Exatamente. O quiz que você vai fazer em segunda chamada é aquele que você perdeu. Se você perdeu da primeira aula, né, que foi aquela aula de acolhida, aí você vai fazer aquele quiz, beleza? Aí, dica matadora, assiste a gravação da aula. Onde que eu encontrei a aula mesmo? Oi? Lá no meu canal, macho. E não esqueça de assinar e dar um joinha. O negócio eu já sou inscrito, só que eu não certifico as aulas. Me perco todo. Meu Deus. Fala aí, Adson. As provas de segunda chamada serão feitas, tipo, um bocado no mesmo dia ou vai ser em dias? Segunda chamada de avaliações serão todas no final do semestre, certo? Então, é no mesmo dia. Então, vamos supor, vocês vão fazer 3 avaliações ao longo do semestre. Tu perdeu uma avaliação, então tu vai fazer naquele dia que está lá no calendário. Mas você perdeu 2, aí você vai fazer 2 provas naquele dia lá no calendário, beleza? Então, é bom, né, ter cuidado para não perder as avaliações, certo? Então, vai ter segunda chamada de avaliação e de quiz, certo? Não vai ter segunda chamada de lista de tarefas, porque aí também é demais. Gente, vamos aqui para o segundo quiz, porque já está de noitinha. Bom, primeira pergunta. A teoria do conhecimento é um campo de estudo da filosofia que busca compreender. Então, essa era uma daquelas perguntas que você deveria assinalar mais de uma alternativa, certo? Então, o correto era possibilidade de conhecimento e como o conhecimento é adquirido. Então, na filosofia, né, nós temos essa disciplina, teoria do conhecimento, é um campo da filosofia. Então, o que é que se estuda na teoria do conhecimento? É justamente isso daí. Será que o conhecimento é possível? Será que eu posso conhecer tudo? Será que tem coisa que eu não vou poder conhecer? Então, essas são questões filosóficas. Será que existe um limite para o conhecimento? Né? E a segunda questão muito importante da teoria do conhecimento é como é que o conhecimento é adquirido. Professor, qual a importância disso para mim enquanto estudante de ciência da computação? Cara, isso daí está lá nos fundamentos filosóficos da inteligência artificial. Quando vocês forem estudar inteligência artificial lá no 7º período, né, vocês vão compreender que para você entender bem, né, como é que você constrói modelos que simulem a inteligência, a primeira coisa que você tem que entender é o que é inteligência. É como é que o conhecimento é adquirido, né? Como é que eu vou construir um algoritmo que aprende se eu não sei como é que o conhecimento é adquirido, né? Então, é por isso que é importante você ter alguma noção de teoria do conhecimento. Isso, Lucas, exatamente. Eu diria o seguinte, a galera da computação precisa fazer filosofia para abrir a mente, para expandir os horizontes,
Mas o conselho que eu dou é o seguinte: deixe para fazer filosofia quando você melhorar a conta bancária, porque filosofar liso é muito complicado. Se você pegar a história da filosofia, vocês vão ver que todos os grandes luminares da filosofia eram caras que tinham uma conta bancária boa, né? Isso, uma conta bancária boa num certo sentido, né? Eram caras que não precisavam se preocupar com o dia de amanhã, o que comer, né? Porque eles tinham uma vida financeira confortável. Então, quando você tem uma vida financeira mais confortável, então você se dá o luxo de pensar. Fala aí, Gabriel. Ô, professor, fazer qualquer coisa ali é sofrimento puro, viu? Qualquer coisa. Mas não dá para ser professor, pelo menos, de filosofia. Cara, quando o pessoal pergunta o que você faz, eu disse assim, cara, eu sou pago para estudar, né? Sou um professor. Então, professor é geralmente o cara que é pago para estudar. O meu sonho era isso, ser pago para estudar, certo? Então, vamos ver aqui o que o Laís escreveu. Cara, infelizmente na Grécia Antiga era isso. Na Grécia Antiga, né? Porque assim, os escravos na Grécia Antiga eram aquelas pessoas que não eram livres, né? E aí a gente precisa contextualizar o negócio, porque muitas vezes que a gente fala de escravidão, a primeira imagem que a gente vê é do absurdo que foi feito aqui no Brasil, né? Aquela coisa altamente desumana e tal. Na Grécia, a escravidão era o cidadão que não era livre, era aquele cara que realmente trabalhava. Era a turma que plantava, que colhia, que limpava as casas, né? E aí tinha os homens livres, né? Os homens e as mulheres livres eram as pessoas mais abastadas. E se a gente for pensar bem, era como se os escravos daquela época fossem os assalariados de hoje, né? Beleza? Mas vamos continuar aqui a nossa aula, depois a gente tem um outro momento para discutir essas paradas. Vamos aqui. Teoremas matemáticos. Teoremas matemáticos são acessões que carecem de justificação? Sim ou não? Resposta correta, sim. A maioria acertou, né? Alguns colocaram aí não, porque muito provavelmente confundiram com axiomas matemáticos, né? Certo? Porque é o seguinte, um teorema é uma formulação, né? Por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, do jeito que ele está escrito, né? Ele está afirmando uma coisa. Mas será que é verdade? Será que vale para todas as situações? Então, é isso que vem a ser a tal da justificação, certo? Então, quando você formula um teorema e você justifica ele, né, então ele ganha um status de verdade. Se um teorema não for justificado, se ele não for demonstrado, então ele não pode ser chamado de teorema. É importante que vocês comecem a compreender essa diferença. Mas e quando a gente tem uma asserção que a gente acha que é verdade, mas a gente ainda não demonstrou? Então, isso aí é uma conjectura, certo? Existem várias conjecturas que estão em aberto na matemática, que ainda não foram devidamente provadas, mas que suspeitas que elas sejam verdadeiras. E algumas dessas conjecturas, elas inclusive têm um prêmio em dinheiro, coisa de $1 milhão, para quem conseguir provar essas conjecturas. Depois vocês procuram aí no Google. Fala aí, Vitor. O meu professor de matemática, uma vez, ele fez a demonstração de Bhaskara, né? Foi o quadro inteiro que ele escreveu para demonstrar. Exatamente. Cara, quando a gente quando estuda a fórmula de Bhaskara, né, a gente já recebe o teorema prontinho, simplesmente para a gente aplicar, né? Mas a gente não faz ideia de como é que aquilo dali foi construído, e a demonstração é realmente gigantesca. Aí o que acontece na demonstração? A gente está mostrando, isso daqui é verdade. E a verdade na matemática, ela é uma verdade absoluta, certo? Quando se fala quando você demonstra um teorema, ele vai ser uma verdade dentro de um determinado universo pronto, certo? É diferente do conceito de verdade em outros campos do conhecimento, que às vezes a verdade ela é um pouco contingente, ela é verdade até um determinado ponto, mas a partir dali ela já não é mais, né? Como, por exemplo, na física, as leis de Newton, elas são verdade dentro de um determinado universo. A partir do universo do muito pequeno e do muito grande, as leis de Newton vão para o espaço. Aí entra quem? Einstein, né? Com a teoria da relatividade e tal, não sei o quê. Newton estava errado? Não, Newton não estava errado. Newton estava certo dentro de um determinado universo, né? Mas aí, a partir de um determinado limite,
Newton já não conseguia mais dar conta do recado. Aí veio Einstein, certo? Beleza? Deu para entender aí, turma, o que são os teoremas matemáticos? Olha, vocês vão trabalhar muito com teoremas em matemática discreta, inclusive com provas de teoremas, né? É na matemática discreta que a gente vai aprofundar essa noção de como construir uma demonstração. Beleza? A maioria aqui acertou, tranquilo. A lógica, originalmente, é um campo de estudo da filosofia. A maioria acertou também. Gente, ficou claro lá nos vídeos, e também quem assistiu aquele videozinho, aquele documentário da BBC, deve ter percebido que a lógica, né, ela nasce lá na filosofia, ela nasce com os gregos antigos. Os caras não tinham internet, não tinham Facebook, não tinham... Aristóteles. Oi? Aristóteles. Isso, falou. Exatamente. O Aristóteles foi o primeiro cara que documentou, né, essa coisa de... Ele se preocupou. Pô, como é que a gente raciocina? Será que existe uma maneira da gente verificar se um raciocínio é correto ou não? E aí, gente, vocês não fazem ideia de quanto isso foi importante para a computação, né? O que Aristóteles fez foi tão radical, de uma maneira, que levou mais de 2000 anos para surgir uma novidade, né? Então, o que Aristóteles fez lá em 300 e tantos antes de Cristo foi válido por mais de 2000 anos, até que no século XIX veio Boole, né, George Boole, Frege, e trouxeram uma novidade para a lógica, mas isso foi muito tempo depois. Pois é, Lutz. Só que aí a gente precisa, cara, sempre ter cuidado com o contexto da coisa, certo? A gente não pode correr o erro do anacronismo. O que é o anacronismo? É você analisar um fato histórico do passado com uma ideia que é válida hoje no presente, certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, né? Então, quando a gente começa a estudar a história dos filósofos gregos, a gente vai ver que os caras eram escravagistas, os caras, muitos eram machistas também e tal, mas era uma outra sociedade, era um outro contexto, certo? E aí a gente tem que ter cuidado com isso daí, certo? Cuidado com o anacronismo, beleza? Bom, a gente tá falando da Grécia Gilberto, Antiga, né, cara? Não dá nem para comparar. Não, dá não. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, Vitor, certo? E porque às vezes a galera faz o seguinte, quer usar valores atuais para estabelecer julgamentos de uma outra época, né? Claro que hoje o que Aristóteles, o que os gregos antigos faziam, para a gente é abominável, né? Eles achavam que a escravidão era de boa, né? Mas a gente vê que hoje isso é abominável, isso não vale. Mas lá era um outro contexto, beleza? Gilberto, realmente aquele documentário é muito legal. Eu sempre passo ele para as minhas turmas, né, no presencial, e aquele documentário dá uma visão para vocês da importância desse estudo aqui. Mas vamos avançar. Uma pessoa aqui botou matemática, talvez levado Professor, eu não assisti o documentário, você colocou o link, foi... Foi, Vitor, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp o link, mas esse mesmo documentário tem naquele PDF, que é no plano de aula, tem lá na página 3, certo? Na bibliografia? Exatamente, antes da bibliografia. Acho que aí nos vídeos interessantes tem lá, a alegria da lógica. Gente, vamos aqui, ó. Raciocinar ou fazer inferências consiste em manipular, entre aspas, a informação disponível e extrair consequências disso, obtendo informação nova. Olha, aquele exercício que eu passei para vocês é um exercício de construção, de análise de inferências. Então, cada item do exercício é uma inferência, onde você tem uma informação que está disponível, e aí, logo em seguida, você tem uma conclusão. Aquilo que estava debaixo da linha, né, vocês devem ter observado que cada item da primeira e da segunda questão, né, tinha um item escrito numa linha, ou alguns itens escritos, e embaixo uma outra frasinha. O que estava embaixo da linha é a conclusão, certo? Exatamente, Vitor. Aqui dali é um exercício de puro raciocínio, que é o que no segundo tempo eu vou aprofundar aquilo dali, tá certo? Vamos deixar para o segundo tempo mais comentários sobre o exercício. Então, o que vocês tinham que fazer para resolver o exercício era simplesmente construir inferências, ou melhor, vocês iriam raciocinar, certo? Aí, todo mundo raciocina, né? Todo mundo que tem as faculdades mentais no mínimo de normalidade raciocina. Só que o que acontece? A maioria de nós não para pensar como é que você raciocina. A gente tira conclusões
e simplesmente a gente apresenta as conclusões, e muitas vezes a gente não justifica, né? A menos que alguém nos cobre uma justificativa. Como, por exemplo, aquelas questões que as professoras e os professores passavam, né? Justifique a sua resposta. Né? Você botar assim, tal coisa, assim, é sim ou não? Aí você botava sim ou não, mas você tinha que justificar. Então, aquilo dali já eram as primeiras tentativas de vocês construírem inferências. Espera aí, deixa eu ver aqui, Lucas. Lucas, vamos lá, deixa eu responder logo a tua pergunta. Antes, eu vou deixar para responder a tua pergunta no segundo tempo, tá certo? Porque no segundo tempo eu vou te mostrar bem direitinho a diferença entre inferência e dedução. Beleza? Vamos lá. O estudo da lógica tem como principal preocupação a validade dos argumentos. Verdadeiríssimo. Algumas pessoas colocaram falso, talvez levados... Você falou isso. Oi? Eu anotei, foi uma coisa que você falou. Você falou, a preocupação da lógica não é a verdade. A preocupação da lógica é a validade dos argumentos. Você falou, mas não falava. Exatamente. Pronto, tá lá dito no vídeo, tá gravado. Então, Laércio, Vitor, seguinte, quando a gente começa a estudar lógica, uma das maiores confusões que a gente faz na cabeça da gente é sobre o que é verdade, e o que é a validade, né? Então, a verdade, ela não é digamos assim, da alçada do lógico. A verdade, muitas vezes, vem de outra ciência. Por exemplo, você pega um argumento, né, que tem várias acessões da química, né, escrito por um químico, e você tem que confiar no que o químico diz. Se o químico está dizendo que é verdade, então beleza. Mas o que é que o lógico faz? Ele vai analisar se aquela estrutura está logicamente correta. Supondo que aquelas acessões são verdadeiras, será que isso daqui, esse argumento, ele é válido? E aí, no segundo tempo, eu vou mostrar para vocês também a diferença entre as proposições, né, e as inferências e o conceito de valor de verdade e validade de um argumento. Segundo tempo, a gente vai ver isso aí. Beleza? Estou vendo aqui que a maioria acertou. Show de bola, prestar atenção no vídeo. É aquele pensamento em que chegamos a uma conclusão a partir de determinados fatos. Pensamento dedutivo. Show de bola, a maioria acertou. Gente, quem de vocês já assistiu CSI? Quem de vocês já assistiu Sherlock? Beleza? Sherlock e CSI são duas séries em que os casos são resolvidos a partir de pensamento dedutivo, certo? Então, Sherlock Holmes utilizava a dedução como nenhum outro, né? É muito bacana quando ele encontra uma pessoa, né? E aí diz várias coisas sobre a pessoa. A pessoa, nossa, ele é um adivinho, ele tem poderes sobrenaturais. Mas simplesmente ele observa vários fatos, né? E vai construindo uma dedução, né? Dr. House, eu não conheço Dr. House, nunca assisti, não. Mas tem uma outra série também que é na mesma linha do Sherlock, acho que não é Mindhunter, não. Eu vou lembrar, depois eu digo para vocês, certo? Mas também é na mesma linha de resolver os casos por dedução. Lucas, boa pergunta, mas na indução... Inspetor Bugiganga também. O Inspetor Bugiganga. O desenho do Inspetor Bugiganga. Deixa eu responder aqui ao Lucas. Na indução, também tiramos a conclusão de face. Exatamente. Só que na indução, Lucas, é o seguinte. Na indução, você está trabalhando a conclusão dentro de uma perspectiva de probabilidade, né? Vamos aqui a um clássico exemplo de uma conclusão indutiva. O Sol vem nascendo nos últimos 1000 anos. Então, amanhã o Sol nascerá. Certo? Então, essa é uma conclusão de um pensamento indutivo. Por quê? Eu estou observando que ao longo dos últimos 1000 anos... Oh, meu Deus do céu. Peraí, gente, que... Nos últimos 1000 anos o Sol tem nascido, mas amanhã pode ter uma catástrofe, né? Isso, exatamente. Tem uma alta probabilidade de ser, mas não é 100% de certeza. Exatamente. Deixa eu só... Galera, desculpa aí ter deixado aqui o telefone truando, que eu esqueci de colocar no silencioso. Já foi. Então, gente,
voltando ao assunto. Então, no raciocínio indutivo, você trabalha com graus de certeza. Você tem ali 90% de chance de certeza. Você tem 85% de chance de certeza. No pensamento dedutivo, você tem a certeza absoluta. Fala aí, Luke. Professor, uma dica para a galera aí que está assistindo. Vocês vão até poder ver na próxima pergunta, que tem mais uma pergunta ainda nesse quiz com relação a indutivo e dedutivo, é que sempre que você estiver lendo o comando da questão, a pergunta em si, sempre quando um raciocínio é dedutivo, eles normalmente usam algumas palavrinhas. Exemplos é tipo todo e nenhum, porque todo e nenhum, literalmente, ele está englobando 100% daquilo que ele está se referenciando. Agora, na questão do indutivo, normalmente ele fala maioria, minoria, em partes, parcialmente, uma porcentagem. Aí, se vocês ficarem ligados nisso, vocês, dá para ver facilmente, o que é dedutivo e quando não é. Quando é dedutivo, é o todo. Quando não é o todo, não dá para afirmar 100%. O que não dá para afirmar 100% não é dedutivo, é indutivo. É basicamente perfeito, cara. Tua explicação foi show de bola. É por aí mesmo, certo? Então, o próprio enunciado das questões, eles dão dicas para vocês, certo? Beleza? Então, tem que se ligar nessa parada, tá certo? Mas o principal, só complementando o que o colega falou, é você perceber o seguinte, no pensamento dedutivo, você tem um conjunto de fatos, né, que você assume como sendo verdadeiros, né? Se eles são verdadeiros, a conclusão deverá ser igualmente verdadeira. Porque é impossível ter uma conclusão falsa daquele conjunto de fatos verdadeiros. Só que a gente vai explorar isso aí melhor no segundo tempo, quando eu começar a analisar com vocês algumas questões da lista de exercício. Tá certo? Entendido? Então, no pensamento dedutivo, eu não tenho... ou eu tenho 100% de certeza que algo é verdadeiro, né, que aquela conclusão é verdadeira, ou eu tenho 100% de certeza que aquela conclusão é falsa. No pensamento indutivo, eu não tenho esse 100% de certeza. Eu tenho ali uma aproximação. É basicamente isso, certo? Então, no pensamento indutivo, você não trabalha com um grau tão absoluto de certeza. Então o pensamento indutivo é mais fraco do que o dedutivo? Não, não é isso que a gente está trabalhando. São contextos diferentes. Beleza? Bom, vamos aqui para a próxima questão. São aquelas sentenças em que temos apenas um valor de verdade atribuído a determinada sentença. Então, vejam bem. São sentenças em que temos apenas um valor de verdade atribuído a uma determinada sentença. Sentenças imperativas são sentenças que expressam ordem, do tipo, Vitor, traga um copo d'água, né? Então, uma sentença como essa não tem valor de verdade. Mas se o Vitor não trouxer o copo d'água, a sentença é falsa. Não misture as coisas, não, pelo amor de Deus. Eu estou dando uma ordem, então essa é uma sentença imperativa. Sentenças interrogativas, ninguém assinalou, beleza. Uma sentença interrogativa, o próprio nome já diz, né? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, como é que eu vou estabelecer um valor de verdade para uma sentença interrogativa? Não tem como. Já as sentenças proposicionais, que são o objeto de estudo da lógica proposicional, que é o primeiro sistema lógico que nós vamos estudar, elas se caracterizam por isso aí, por serem sentenças que eu posso atribuir um valor de verdade. E quando eu falo de valor de verdade, é o seguinte, é uma coisa binária. Ou é sim ou é não, ou é 0 ou é 1. Por exemplo, eu posso dizer que o Leandro Silva é um aluno inteligente. Leandro Silva é um aluno inteligente. Isso pode ser verdade, como pode não ser, certo? Isso para a lógica proposicional. Mas existem outros sistemas lógicos em que a gente trabalha com graus de verdade. Por exemplo, no caso da lógica fuzzy, ou também conhecida como lógica nebulosa. Então, na lógica fuzzy, eu posso trabalhar com graus de verdade. Então, eu posso dizer que o Leandro Silva é mais ou menos inteligente. Isso seria uma proposição, de certa maneira, válida dentro do contexto da lógica fuzzy. Na lógica proposicional, que é o sistema lógico que nós vamos estudar inicialmente, ou é sim ou é não. Ou é verdadeiro ou é falso. E aí você já começa a perceber a importância disso para a ciência da computação, certo? Como a gente trabalha na ciência da computação, inicialmente com sistemas binários, né? Com zeros e uns, né?
Então, aí você já começa a perceber os links entre as coisas. Beleza? Bom, sistema lógico que estuda as condições de possibilidade e de necessidade. Bom, isso daí já foi naquele vídeo que eu apresentei quais serão os sistemas lógicos que a gente vai trabalhar. Lógica modal, a maioria acertou, né? A lógica proposicional, que foi o segundo mais votado, mas estava errado, é o primeiro sistema lógico que nós vamos estudar. Essas daí, você não tinha nada anotado nos slides, você falou. Exatamente, eu tinha que prestar atenção no que eu estava falando. Por isso que eu pedi para vocês assistirem os vídeos, certo? Então, a rotina de vocês daqui até o final do semestre vai ser basicamente essa. Assiste as gravações, faz as anotações necessárias e tal, né? Entende as paradas, beleza? Olha aí. Aqui, ó. Lógica modal, conceito de necessidade e possibilidade. Show, cara. Ó, siga o exemplo do Vitor. Esse cara já tá se candidatando a ser monitor no próximo semestre. Muito bem, Fernando, muito bem. Anote. É como eu falei para vocês, ó. Vídeo de aula, a gente tem que assistir com o caderno ali do lado, é para fazer anotação, é pausando, é voltando, né? E por falar em monitoria no próximo semestre, eu espero que no próximo semestre eu tenha um monitor, porque a gente vai voltar para o presencial, né? E a monitoria é super importante, não somente para o desenrolar da disciplina, como para vocês também. Conta pontos no currículo de vocês, ter sido monitor. Fala, Adson. Professor, quando voltar, vai ser híbrido ou vai ser 100% presencial? Adson, isso vai depender de cada professor, né? Eu, particularmente, estou querendo montar um esquema híbrido, né? Como as minhas disciplinas têm aula 2 dias na semana, então eu quero, em um desses dias, manter remoto, né? Que é esse esquema de vocês assistirem às minhas aulas gravadas e tal, e no outro dia, presencial lá para a gente resolver exercício, tirar dúvidas, essa parada toda, certo? Isso vai depender de cada professor, mas eu, particularmente, pretendo manter esse esquema híbrido, beleza? A minha disciplina, né, que também depende de cada disciplina. Tem disciplina que dá certo funcionar nesse esquema, tem outras disciplinas que não dá, né? Eu acho que lógica de programação, por exemplo, vocês vão ter que ir na Cidal, acho que são 2 dias, né, que tem aula do Alisson, né? O Alisson até, inclusive, comentou com a gente, nesse semestre, se todo mundo concordasse, ele ia tentar falar com a direção. Acho que foi isso que ele falou, não foi? Isso, sim, ele tinha comentado comigo já também. Ele já tinha comentado sobre essa possibilidade, o Éder também. Foi o Éder, foi? Foi o Éder que falou, foi o Éder. O Éder tinha já ventilado essa possibilidade, certo? Mas aí a gente vai ver isso depois, certo? Beleza? Bom, gente, a lógica modal é um sistema lógico que, como diz aí o enunciado da questão, estuda as condições de possibilidade e necessidade, né? Uma determinada coisa, ela é necessariamente verdadeira quando é impossível ela ser falsa. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Então, 2 mais 2 é igual a 4 é necessariamente verdadeiro, porque é impossível 2 mais 2 não ser igual a 4. Assim como também existem coisas que necessariamente são falsas, certo? Então, quando é que uma coisa é necessariamente falsa? Quando ela é impossível ser verdadeira. Bom, e a possibilidade? Quando a gente fala da possibilidade, a gente fala de situações em que ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa, certo? Então, há a própria palavra possibilidade. É possível que eu vá ao restaurante. É possível que eu vá, é possível que eu não vá, certo? Entendido? Se eu disser, necessariamente eu irei ao restaurante, porque significa que é impossível não ir ao restaurante. E aí, quando você começa a estudar lógica modal, você começa a ficar mais criterioso na hora de falar determinadas coisas. E quando alguém diz alguma coisa para você, você já fica antenado. Opa, peraí. Se você está dizendo que é necessário fazer isso, é impossível você não fazer, certo? Então, essa é outra coisa que eu queria colocar para vocês. Quando a gente começa a estudar lógica, a gente começa a ficar meio cri-cri, né? Com aquilo que o pessoal fala para a gente, diz, opa, peraí, estou percebendo aí uma falácia. Né? Esse teu argumento, essas tuas premissas não dão sustentação à tua conclusão. E aí a gente começa a ficar meio chato também, certo? Então, é um dos efeitos colaterais da lógica. Você fica muito mais ligado naquilo que as pessoas estão dizendo para você. E também naquilo que você está lendo, certo? Beleza?
Franciane, na lógica de predicados, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar a lógica de predicados, ela é uma extensão da lógica proposicional, certo? Então, na lógica proposicional, a gente não trabalha com os conceitos de todo e de alguns. Na lógica de predicados, sim. Então, quando eu digo assim, todo estudante de computação é bonito, significa que não existe nenhum estudante de computação que não seja bonito, certo? Mas se eu disser, existe estudante de computação que não é bonito, quer dizer que podem haver estudantes de computação que sejam bonitos, assim como vai existir pelo menos um que não é bonito, ok? Então, o conceito de existência e de totalidade na lógica de predicados também é muito rigoroso, certo? Então, quando você fala, todo mundo que mora na cidade tal é desonesto. Pô, você conhece todas as pessoas daquela cidade? Está afirmando isso? Porque se existir pelo menos uma pessoa que não seja desonesto, então o que você falou é falso. Entendeu aí? Estou só dando spoiler do que vocês vão ver lá em lógica de predicados. Tá certo? Então, quando a gente começa a estudar lógica de predicados, a gente também fica muito criterioso. Quando alguém diz, todo mundo aqui nessa sala é trapaceiro. Opa, peraí, você conhece aqui todo mundo? Para você afirmar isso aí? Entenderam? Então é isso, a gente começa a ficar mais criterioso, né? Beleza? Gente, vamos avançar aqui. É uma inferência na qual se afirma que a conclusão é garantidamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Inferência dedutiva. Aí, assunto para o nosso segundo tempo, já. Então, nós temos dois tipos de inferência. Tanto é uma inferência dedutiva quanto uma indutiva. Então, o que é uma inferência? É um raciocínio, certo? Uma inferência é nada mais, nada menos do que um raciocínio. Que tem a dedutiva legítima e a falácia, né? Exatamente. Justamente, Vitor. Então, uma falácia é o quê? É um argumento que, aparentemente, ele está logicamente válido, mas quando você faz uma análise mais criteriosa, você vê que aquilo ali está falso, certo? Entendido? Só que as falácias, elas são muito... muitas vezes elas são muito sutis. E aí, inclusive, existe um campo de estudo na lógica, nessa lógica mais formal, que é só para estudar falácia, né? Eu tenho até alguns livros só sobre falácias lógicas. E, infelizmente, muitas vezes nas discussões, principalmente nas redes sociais, nos Facebook e Twitter da vida, a turma usa muito argumento falacioso. O que é um argumento falacioso, basicamente? É um argumento em que as premissas podem até ser verdadeiras, mas a conclusão é falsa. E aí, meu irmão, para você convencer alguém que usa uma falácia de que ele está errado, cara, esse teu argumento é falacioso. Aí tome tempo, beleza? Gente, vamos aqui avançando. Última pergunta. Um argumento estabelece a verdade e sua conclusão quando? Primeiro, tem premissas verdadeiras. Segundo, ele é dedutivamente legítimo. E terceiro, a conclusão é verdadeira sempre que as premissas também forem verdadeiras. Então, isso daqui constitui, né, a estrutura da verdade de um argumento, certo? O que nós vamos estudar ao longo desse semestre? Nós vamos estudar muitos argumentos, né? Mas só que a gente vai começar a estudar os argumentos, primeiro, a partir de uma perspectiva menos formal, que é o que eu vou apresentar agora no segundo tempo, e a partir da próxima semana, a gente já vai entrar numa parte mais, digamos assim, mais dura, mais formal da coisa, mais simbólica. Beleza? Bom, turma, o que eu confundi foi só esse último. A conclusão é verdadeira sempre que as premissas também. Eu tinha na cabeça que se as premissas... Que a conclusão pode ser verdadeira com as premissas falsas, não, né? Cara, elas podem, só que aí, quando a gente começa a analisar isso aí, a gente vai ver que é um argumento fraco, certo? Então, existem argumentos fortes, que são aqueles em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira também. Existem os argumentos falaciosos, aqueles em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Existem aqueles argumentos que são válidos, porém são fracos. É o que nós temos. Premissas falsas e conclusão verdadeira, certo? Então, os melhores argumentos são aqueles que eu tenho premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, certo?
Isso daí é uma parte de uma análise dos argumentos, que a gente vai ver um pouco lá no nosso segundo tempo, certo? Beleza? Gente, vamos aqui para o nosso intervalinho de 10 minutos, que eu preciso tomar uma água, comer alguma coisa, também descansar um pouquinho a voz, e daqui a 10 minutos a gente volta. Ó, são 11h20, 11h30 a gente está de volta. Quem não registrou a presença agora, não se preocupa não, que quando eu começar a gravação novamente, aí registra a frequência, tá bom? Eu vou só aqui interromper a gravação. Beleza?